Bom, a música em si, ela não é gênero textual, ela é uma forma de arte, mas letra de música é sim um gênero textual bastante estabelecido na nossa cultura, na cultura global, né? É, e é muito interessante pensar na letra de música muito próxima de uma das formas da literatura, né? Um dos gêneros literários, que é a poesia. A letra de música ela tem muito da escrita poética e é muito interessante porque no nosso mundo ocidental a gente acaba se descolando muito da escrita poética, né? No Oriente é mais comum, textos poéticos eles circulam mais, mas no Ocidente eles circulam menos. Então eu acredito que a letra de música ela tenha um papel fundamental na manutenção desses elementos poéticos, né, para que a gente continue tendo contato com essa forma de escrita mais poética. Em relação à formação docente, a formação de vocês, estudantes de letras, eu acredito que a letra de música é uma forma, então, de nos familiarizarmos com as estruturas, com os elementos da poesia que estão presentes na letra de música também. E em relação ao ensino, né, aprendizagem de língua inglesa, eu acredito que a utilização de letras de música, justamente por essa familiaridade, seja um excelente recurso, principalmente para aqueles alunos que chegam à faculdade com menos acesso à língua inglesa. A gente sabe que o Brasil é um país desigual, né? E a gente sabe que nem todos os alunos vêm para letras com o mesmo nível de conhecimento, nível de familiaridade com a língua. Sendo assim, o estudo autônomo por meio das letras de música, para aquisição de vocabulário, principalmente, né? Sintaxe é um pouquinho mais complicado, justamente porque geralmente é uma escrita mais poética, então às vezes existem aí modificações na ordem de sujeito, verbo, objeto, enfim. Mas principalmente para aquisição de vocabulário, é com certeza muito rico. A língua portuguesa é a minha língua materna. E a língua materna é essa língua que uma pessoa aprende, né, naturalmente desde a infância, desde os primeiros momentos de vida. É essa língua que vai moldar a identidade dessa pessoa, vai moldar como essa pessoa pensa e vai estabelecer laços entre ela e seus pais e entre ela e a comunidade. Então, é muito comum a gente falar que a língua materna é a língua dos sentimentos e é justamente por isso que eu acredito que eu componho a língua portuguesa. Mas existe também uma razão, assim. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa muito mais do que pela língua inglesa. Os dois idiomas, de fato, me atravessam de forma diferente. A língua materna formou a minha identidade, né? Agora, a língua inglesa é a minha língua de estudo, é a minha língua de trabalho. E eu me dediquei a trabalhar com a língua inglesa principalmente porque eu acredito muito que num país desigual como o Brasil, aprender a língua inglesa seja de fato um elemento de transformação social. Ensinar a língua inglesa para alunos de escola pública, para que eles saiam de fato competentes nessa língua, para que eles possam almejar melhores postos de trabalho, para que eles possam. Então, assim, para que eles possam ver o mundo, né, e acessar espaços que antes a eles seriam negados, eu realmente acredito que esse trabalho com a língua inglesa seja muito necessário. E foi por essa razão que eu optei por trabalhar com a língua inglesa. Então, vem da minha história e vem do que eu acredito como sociedade, sabe? Como abertura de portas e promoção de possibilidades. Enquanto educadora, é muito triste observar os inúmeros ataques contínuos que vêm acontecendo na educação ao longo do tempo e a falta de diálogo entre o governo, né, as instituições que vão definir o futuro da educação e os docentes e os discentes. Eu percebo uma falta de investimento que vai acarretar vários problemas em relação ao material, em relação a as condições de trabalho desse docente que muitas vezes está exausto, né? E na nossa realidade na UENG isso não é diferente.
na própria possibilidade do professor se aprimorar mais, porque se ele tem que dar aula em 2 turnos e ainda tem uma casa para gerenciar, que horas que ele vai se qualificar? Então, também é um outro problema que a gente tem. E na cultura, a gente vê poucos editais, os editais que existem, existe muito pouca informação sobre eles, houve a estigmatização da Lei Rouanet, né, num governo recente. Na verdade, isso só mostra o tamanho do desconhecimento das pessoas em relação às políticas de fomento à cultura. Várias empresas grandes, elas, por motivo de descontar impostos, elas vão fazer ali seus programas de cultura, mas nem todas elas vão estar de fato investidas numa agenda cultural mesmo, num propósito cultural. Então a gente vê algumas ações super esvaziadas, pouco divulgadas, o que também desmotiva bastante os artistas, sabe? E tem, apesar de ser uma indústria em que há muito dinheiro em circulação, existe também, assim como em qualquer outra indústria, né? Existem também os monopólios e existem também aqueles gêneros musicais que vão servir a determinados interesses, como é o caso do sertanejo ao agro, né? O agro é pop, o agro é tudo. Então a gente tem que ter também esse letramento crítico para entender e buscar por nós mesmos, tanto em favor da educação, quanto em favor da cultura. Pensar o que a gente consome de cultura. Esse trabalho que eu tô lançando é um disco que vai se chamar Fogo e Aguaceiro. E em todas as faixas a gente vai ter elementos muito fortes da cultura brasileira. Então sim, ele se relaciona diretamente com a área de letras, assim. Algumas das letras foram compostas com base em alguns ditos populares, algumas simpatias que os brasileiros fazem para os diferentes propósitos. Tem referência a algumas religiões de matriz africana. E tem uma música em especial, que é a música que eu vou lançar agora em julho, dia 8 de julho, se não me engano, que se chama Na Ponta da Língua. E numa primeira leitura, você pode achar que ela é sobre um relacionamento amoroso, sobre um relacionamento quente, mas na verdade, essa letra esconde uma paixão, que é minha paixão pela língua portuguesa. Então essa letra, ela vai trazer ali como easter eggs, sabe? Como charadas escondidas, referências a vários autores que vão pensar sobre a língua e sobre a cultura brasileira, como Luiz Antônio Simas, Lélia Gonzalez, Roland Barthes, pensando sobre a língua como um todo, né? Enfim, então estão escondidos por ali. Então, de fato, tem muita referência ao nosso curso de letras. Eu acredito que se eu não tivesse me formado em letras e não tivesse me dedicado a estudar linguagem como eu tenho feito por todos esses anos, a minha escrita seria muito diferente. Então, a relação, tanto do ponto de vista da pessoa que escreve, né, do autor, quanto do ponto de vista dos temas que eu vou discutir, que eu vou apresentar nesse disco, eles são muito conectados à área de letras, sim. Olha, as músicas desse disco, elas vão ser lançadas mensalmente em todas as plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, todas as plataformas de música. E sempre vai ter também um vídeo que acompanha essas músicas que vai ser lançado no YouTube. Então quem quiser conferir tá mais que convidado. Lembrando que a cada pessoa que escuta, a cada play que é dado, a cada pessoa que você indica uma música, você está fomentando essa indústria cultural. Mas mais do que isso, você está apoiando o artista independente. Como eu disse numa resposta anterior, é muito difícil ser professor no Brasil e é muito difícil ser artista no Brasil. Dá muita vontade de desistir. A gente tem vários momentos assim que a gente quer só enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e, enfim, chorar mesmo, porque é muito pouco incentivo.
mas cada play, cada visualização, cada curtida, cada seguidor, cada salvamento em playlist, tudo isso fomenta muito mais, porque a gente vive hoje na sociedade do algoritmo, né? Então, se você dá play numa música, você está indicando para o algoritmo que essa música é boa, e esse algoritmo, mais do que contabilizar o seu play, ele vai indicar essa música para outras pessoas. Tudo isso eu disse para pedir para vocês, ouçam muito, compartilhem e apoiem não só o meu trabalho, mas o de outros artistas independentes também, porque é muito difícil seguir essa carreira, assim como seguir a carreira de professor também. É isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído para a revista e parabéns pela iniciativa.